Bom dia a todos, a paz do Senhor, amém? Privilégio estar aqui mais uma vez, para a partir de hoje nós caminharmos um pouco sobre mais um dos profetas menores, o profeta Malaquias. Então que os irmãos possam ler esse livro em casa, para que a gente possa estar acompanhando aqui nos próximos domingos. Não sei quantos domingos nós vamos estar utilizando aí esse estudo, mas provavelmente uns 4 ou 5 domingos. Creio que vai dar para a gente ver todo o conteúdo. É um livro relativamente pequeno, mas com muitos ensinamentos. Desde já eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Agradeço pelas orações que os irmãos colocaram a minha esposa em suas orações. Ela tinha testado positivo para o Covid, por isso que domingo passado nós iríamos estar começando o livro Malaquias, mas não foi possível. Agradeço também ao presbítero Neto, que não nos deixou sem o conteúdo no domingo passado, então eu assisti de casa também. E, irmãos, uma sensação assim de incapacidade e de tristeza. E eu não sei assim como é que os irmãos, aqueles irmãos às vezes que estão em casa com condições de vir, não vêm, porque eu me senti assim triste em poder estar aqui na igreja, mas por outro lado não podia vir. Então assim, é um estímulo para os irmãos que não deixem esse fogo que nos atrai a Cristo, que ele não se apague por qualquer coisa, principalmente quando nós pudermos estar aqui. Às vezes nós colocamos muitos empecilhos para estar na casa do Senhor, às vezes onde não tem. Então que nós possamos aproveitar. Se você puder vir, não deixe de vir, venha, né? Para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E antes de tratarmos especificamente do livro de Malaquias, e eu creio que é uma oportunidade muito rica, já que nós estamos tratando sobre escola bíblica dominical, eu trouxe um vídeo, a gente vai ouvir, é um vídeo pequenininho, 5 minutos, que antes de entrarmos aqui especificamente no estudo, eu queria falar um pouquinho sobre a importância da escola dominical. Então, antes de vermos o vídeo, aproveitando também, hoje nós vamos estar encerrando essa série dos profetas menores. E aí eu quis trazer essa relação dos 12, né, são os 12 profetas menores, e que nós vimos cada um deles, tirando Malaquias, né, que vamos começar hoje, mas nós vimos todos esses aí: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, e agora nós vamos estar iniciando o livro de Malaquias. E é interessante nós pararmos para entender e observar o porquê, né, da sequência de cada um desses profetas menores que nós assistimos às aulas, e o porquê disso para a nossa vida como cristão. Se nós pararmos para observar, nós vamos entender que cada profeta desse e os demais na Bíblia, nós vamos entender quanto Deus nos ama. O foco principal é justamente esse: o amor de Deus para com os seus filhos. E quando a gente olha para o que nós aprendemos com cada um desses profetas, basicamente o amor de Deus estava em todos eles, em todos os seus ensinamentos. É quando Deus vai até os seus filhos, usando os profetas, e vai colocar diante de nós alguma situação, ou de nos chamar a atenção, ou de nos exortar, ou de nos confrontar. Mas a gente precisa entender que, com base em tudo isso, é simplesmente o amor de Deus para com os seus filhos. Assim como nós que somos pais, às vezes que somos
colocamos o nosso filho ali exortando ou cobrando algo deles, é simplesmente porque nós os amamos. Então, assim como Deus fez através dos profetas para com o seu povo, é simplesmente para expressar o seu tão grande amor para com cada um de nós. Um outro detalhe que a gente precisa também entender, e aí eu preciso que cada um dos irmãos possa viajar comigo aí nessa esfera temporal do tempo, é que às vezes, quando nós vamos ler a Bíblia, ou como nós fizemos aqui aprendendo cada um desses profetas, às vezes nós somos sugestionados a irmos até esse período, ou cada período que foi visto, e pensar naquelas pessoas que viveram naquele período. Isso não é que está errado. Porém, eu quero que os irmãos façam um exercício a partir de hoje, pensando o seguinte: eu quero que você também viaje até esse tempo e que você possa se sentir naquele tempo. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai correr no risco de dizer o seguinte: Deus falou dessa forma para aquelas pessoas daquele tempo. Hoje, para mim, não. Não que a gente não possa aplicar aquilo que a gente vem aprendendo nos nossos dias atuais. Mas quando nós estamos lá, como se nós estivéssemos lá, o entendimento fica mais fácil. Porque a gente vai entender que isso também cabe a cada um de nós, hoje, né? Depois aí de um tempo relativamente grande, de lá até aqui. Então, a partir de hoje, eu quero que você também viaje no tempo comigo e que em cada contexto histórico que a gente venha a tratar, é como se a gente também estivesse lá, certo? Fica mais fácil da gente entender. Então, antes da gente continuar e começar o livro de Malaquias, eu vou passar um vídeo, né, falando sobre a importância da escola dominical. É um vídeo pequeno, 5 minutos, e é interessante que você possa, assim, a imagem vai estar ruim, porque é um vídeo antigo, não sei se teria como apagar aqui, para ficar melhor, mas eu quero que você possa, mesmo que você não veja bem, mas que você possa ouvir. A gente vai conversar um pouquinho depois sobre esse vídeo, só para que a gente possa ter esse entendimento, certo? É um vídeo bem pequenininho, pode colocar, Daniel. Nada, mãe, deixa pra mim. Não, amor, vamos. Os bolinhos de choco. Vamos pra EBD, amor. Levanta, vida. Não vou. Não, amor, eu não vou. Boa noite. À noite. É, Se fosse pra ir à pra noite. praia, pra pescar, futebol, você levantava. Não pra EBD, nada. Amor, vou aprender agora. Ai, deixa eu dormir. Eu não vou. Vou à noite. Eu vou dormir, já falei. Desculpa, eu não quis te ofender. Eu fiquei assistindo a UFC, sabe, né? Porque eu fui dormir tarde. Outra coisa, vida. Sabe? Negócio de escola bíblica é muito básico, isso aí, sabe? Eu tenho, assim, profundos conhecimentos na Bíblia. Não preciso disso. Mas eu te apoio, eu acho que você deve ir lá. Eu acho que para você que está iniciando agora é bom, sabe? Eu acho que você tem que ir lá, vai lá mesmo, estuda, manda um beijo lá pro pessoal lá, entendeu? Um abraço, mas eu não vou ficar aqui, tá? Eu não entendo mesmo de Bíblia. Mas eu queria que você viesse comigo pra aprender. Não vou não. Não vou não. Vai você, amor.
Minha teologia ela é muito avançada. O meu nível de estudo bíblico tá... Essas coisas não é pra mim, isso é muito básico, eu não tô afim não. Então tá bom, amor, você tá certo. Eu que preciso aprender mesmo. Eu tô preenchendo esse questionário aqui e eu tenho que levar hoje, você me ajuda? Ajudo, claro. Então tá assim, ó. Quantas vezes você leu a Bíblia inteira? Não, a Bíblia inteira, ninguém lê a Bíblia inteira. Eu li a Bíblia inteira, eu li o Pão Diário, Caixinha de Promessa eu li umas 50 vezes, assim, básico. E quais são os frutos do Espírito? Bondade, humildade, procedimento. E os outros aí não importa tanto não. Coloca só esses aí que é o que todo mundo sabe. E qual é o nome dos 12 discípulos de Jesus? Judas, Pedrão, Johnny, Barry. Esses são os mais importantes. Bartolomeu. Você sabe os outros, né? Vai. Eu não sei, amor. Eu tô preenchendo essa ficha aqui, porque quem não for na EBD tem que preencher isso aqui. Eu tô preenchendo pra você. Senão perde o membership e o cargo da igreja. Eu vou me trocar. Quantos pais haviam no milagre da multiplicação? Não sei. Antes ou depois do milagre? Como chamava o jardim que vivia Adão e Eva? Betnuide? Qual era o nome da esposa de Isaac? Quem escreveu o Salmo 154 na Bíblia? O que fez aquilo para ver Jesus? Uma música. Entra na minha casa, entra na minha vida. Que é homilética? É fácil, você quebra o ovo, coloca na frigideira, onde fala sobre porta estreita na Bíblia? Não fala! É só na internet! Amém? Entenderam? Deu para entender a história aí do vídeo? É interessante a gente observar que ele já começa ali aquela briga que eu creio que cada um de nós tem no domingo, né? A briga de acordar e vir para a escola dominical. E às vezes o que aconteceu aí com esse personagem é que ele disse lá que assistiu o UFC, né, na noite anterior e foi dormir tarde e tal, e aí no outro dia para acordar, para vir para a escola dominical, realmente a briga é grande. E aí a esposa ali está preenchendo aquele questionário, faz algumas perguntas básicas, daí, quer dizer, antes dela tratar dessa questão aí do questionário, ele vai dizer que a escola bíblica dominical, para ele não é tão interessante, porque a teologia dele é muito avançada. E na escola dominical é algo muito básico, que ele, assim, não, ele está muito além disso aí. Então, não é interessante que ele viesse para a escola dominical por conta dessa disparidade aí daquilo que ele sabe, né, da sua teologia muito avançada e daquilo que é ensinado na escola dominical. E aí a esposa começa a responder aquele questionário, perguntas básicas, né? O nome dos discípulos, quais são os frutos do Espírito. E aí ele começa a dar algumas respostas ali pela metade, né? Sem querer responder ou sem saber responder, né? E aí o mais interessante é justamente no final do questionário, né? Quando ela confronta ele e diz, eu estou preenchendo esse questionário aqui para você, porque quem não for para a escola dominical é necessário preencher esse questionário. E ela cita duas coisas interessantes, que no vídeo fica ruim às vezes a gente entender, mas ela cita dizendo que quem não for para a escola dominical vai perder o membership e o cargo na igreja. Então
Então, o membership para igrejas muito grandes, eles dão a credencial de que você é membro daquela igreja e, no caso, dá a entender que no caso dele, ele tem algum cargo na igreja. Então, pronto, e aí para nesse contexto aí, né? E é interessante a gente observar isso, porque em muitas igrejas, as pessoas levam em consideração, para irem para a escola dominical, justamente essas duas coisas aí no finalzinho do vídeo. Ou de perder o cargo na igreja, quando a pessoa tem algum cargo na igreja, ou de perder o membership, ou seja, de deixar de ser membro da igreja. Então, a primeira coisa que a gente deve entender, com base na escola dominical, é a sua motivação de você sair de casa no domingo pela manhã, que podia estar dormindo, às vezes no frio, e vir para a escola dominical. Então, a primeira coisa que a gente deve colocar na nossa cabeça é o porquê eu vou para a igreja no domingo pela manhã para participar da escola dominical. Então, aí pode aparecer um monte de justificativas na sua mente, né? Eu creio que cada um aqui vai ter a sua. Principalmente daqueles que não vêm para a escola dominical. E aí a gente precisa entender que é lógico que cada caso é um caso. A gente sabe que tem pessoas que realmente não podem vir, às vezes tem uma limitação de saúde, uma limitação física, tem pessoas que trabalham no domingo, né? Estou dizendo aqui que agora você vai deixar de fazer tudo, vai largar o emprego, vai deixar tudo para vir para a escola dominical, não é nesse contexto. Porém, a gente precisa entender que por mais que a gente dê alguma justificativa, como o rapaz ali estava dando, nós não estamos dando justificativa aos homens, ao dirigente, ao pastor, àquela autoridade e tal. Nós não estamos dando essas justificativas aos homens, mas nós estamos dando a justificativa a Deus. Então, por mais que você possa convencer os homens, não necessariamente quer dizer que você possa convencer a Deus. Até porque Deus conhece o seu coração, o meu coração, o nosso coração. Então, Ele sabe se eu estou mentindo ou não. Se aquela justificativa que eu estou dando para não vir à escola dominical, ela é tolerável ou não. Ela é justa ou não. E outra, eu posso até dar uma justificativa, mas todo domingo, aí é estranho. Imagina alguém aqui que já foi professor, ou é professor, sem ser de escola dominical, professor, pronto, Cristina, Marta, Vilma, a irmã, pronto. Se a gente, eu não sei como é a metodologia, por exemplo, de reprovação de aluno nas escolas que as irmãs trabalham. Geralmente, dos meios de reprovação de aluno é quando o aluno não atinge 75% de frequência. Não sei se é mais ou menos isso que é dito por aí. Então, se você não atingir 75% de frequência durante todo o ano, você está reprovado por falta, né? Você pode ser um bom aluno, inteligente e tal, mas se você não tiver 75%, infelizmente você se auto-reprovou por falta. Agora, imagina se a gente está tratando de escola bíblica dominical, é uma escola. Eu não vejo uma outra palavra que a gente possa encaixar escola bíblica dominical, a não ser como uma escola. Então, imagina se a gente fosse também fazer aqui uma lista de frequência e cada irmão a gente fosse fazer uma chamada a cada domingo e você ia responder aí, presente, presente, igual a gente faz na escola. Será que durante o ano a gente iria atingir 75% de frequência ou menos? Então, se a gente atingisse menos, você estaria reprovado por falta. Então, é lógico que a escola bíblica dominical, e ela é uma escola, só que é diferente da escola da qual a gente frequenta. Eu não estou ali, às vezes, para dar uma justificativa ao professor, mas eu estou ali para poder aprender. Então, às vezes, nós colocamos, às vezes, muitas dificuldades para vir à escola bíblica dominical,
E às vezes nós não colocamos tantas outras dificuldades para outros compromissos que a gente tem durante a nossa semana. Às vezes até mais cedo do que a escola dominical no domingo. Você não coloca justificativas, por exemplo, quando vai trabalhar. Você não coloca justificativas, por exemplo, no domingo pela manhã, quando você vai rachar. Às vezes eu gosto de fazer a feira no sábado pela manhã, faço ali no Mercado das Malvinas, e eu acho interessante que nesse período chuvoso, tem muitas academias por ali na Dinamérica, tem muita gente que treina ali no canal, e às vezes eu passo cedinho, 5h30 da manhã, 6 horas da manhã por lá, e eu vejo as pessoas correndo na chuva, e tome água, e as pessoas lá, né, correndo, se exercitando. É ruim se exercitar? Não estou condenando aqui que é ruim você exercitar, mas as pessoas estão lá na chuva. Isso demonstra que as pessoas estão ali colocando toda a sua disciplina, porque nem a chuva atrapalha o exercício do sábado pela manhã, 6 horas, 5h30 da manhã, para aquelas pessoas. As pessoas pegam uma bicicleta, vão daqui até João Pessoa. Geralmente é assim. Pode chover, pode fazer sol, a pessoa vai e volta. É errado? Não, estou dizendo que é errado. Mas por que a gente não tem esse empenho todo para vir para a igreja? Não está caindo nem um pingo d'água aqui. Está todo mundo sentado, com ar ou com ventilador. A chuva não está batendo na nossa cabeça. Você entra enxuto e sai enxuto. Tem um estacionamento para você colocar seu carro. Tem todas as comodidades que uma igreja pode colocar à disposição de cada irmão e de cada irmã. Aí a pergunta: por que a gente não vem? O que é que está faltando? Precisa mais de quê? Se chove, eu não vou porque está chovendo. Se esquenta, não, eu não vou porque está quente. Tem ar, o ar está alto, a temperatura está muito elevada. Não tem ar, eu não vou porque não tem ar. A cadeira é ruim de sentar, ela não apoia bem. Aí troca a cadeira. Não, agora ficou espaçosa demais, não dá. O ser humano, a medida do ser humano, a medida de incompatibilidade do ser humano para com Deus, sempre é cheia. Porque a gente sempre vai colocar algumas dificuldades para não vir à casa de Deus. E pensando assim, a gente vai ver muita coisa no livro de Malaquias, e dentre várias lições que a gente vai tentar extrair para aplicar na nossa vida, nós vamos ver uma que trata, que é um dos ensinamentos do livro de Malaquias, que trata justamente sobre a forma de cultuar a Deus. E a escola bíblica dominical também é uma forma de cultuar a Deus. Então, pensando um pouquinho na escola bíblica dominical, algumas instruções para que a gente possa colocar isso na nossa vida daqui para frente, até enquanto nós estivermos vindo para a escola dominical. A primeira delas é orar a Deus, pedindo entendimento. É interessante a gente pensar dessa forma, e precisamos colocar isso diante de Deus em oração, porque às vezes assuntos que são colocados aqui precisa do nosso entendimento, e às vezes o professor, a professora que está aqui, pode não atingir, fazer com que você automaticamente entenda o assunto que está sendo ministrado, e nós precisamos orar a Deus pedindo entendimento, para que aquilo que saia dos lábios do professor, da professora, entre no nosso ouvido, vá até o nosso coração e encontre esse terreno fértil e que nós possamos aprender. Então precisamos orar a Deus para que Ele abra o nosso entendimento. Essa é a primeira lição básica da escola bíblica dominical. A segunda é que nós precisamos orar a Deus apresentando a vida tanto dos professores como de cada um de nós como alunos e alunas. Então precisamos também ter essa disciplina de orar a Deus, que Deus abra o entendimento dos professores, das professoras e de cada um de nós como alunos, para que tudo aquilo que vai ser ministrado, ou que foi ministrado, ou que será ministrado ainda, possa ter um lugarzinho
e que frutifique no nosso coração. Então precisamos orar a Deus também apresentando a vida, tanto a nossa como dos professores. Um terceiro ponto é: seja pontual. Seja pontual. A escola bíblica dominical começa às 9. Então, você chega às 9, ou então 8h59. Se a gente for para uma audiência na justiça, se você chegar de 9h01, a primeira coisa que você vai acontecer com você lá pode perder sua audiência. Ela vai ser remarcada. Ou, se o juiz for bonzinho, ele vai lhe aceitar, você pode entrar, e na hora que você sentar, ele vai lhe escrachar. Né? Ele vai lhe dar uma lição de moral porque você não chegou na hora correta de começar a audiência. Mas a gente não faz isso para as coisas de Deus. Existem relatos, principalmente nas igrejas lá em Manaus, Amazonas, as igrejas ribeirinhas, que pessoas saem das suas casas e vão até a igreja mais próxima. Elas passam 4 horas de barco ou de canoa, 4 horas, para chegar lá na igreja. E depois 4 horas para voltar, né, depois que terminar o culto. Imagina quanto tempo a gente gasta para sair da nossa casa e vir aqui à igreja. Eu moro aqui na mesma rua, então acho que eu gasto 2 minutos. Não justifica eu chegar atrasado na igreja. 2 minutos, não pego carro, metrô, ônibus, nada. Então não justifica que nós venhamos chegar na igreja, não só na escola dominical, mas em todos os cultos da igreja, depois do horário. Né? Por mais que a gente tente justificar, não temos como justificar. É porque eu vou passar ferro na minha roupa, vou tomar banho, vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal. E aí, quando eu vejo a hora, deu 6 horas. Comece de 1 hora. Começa a passar ferro na sua roupa de 1 hora da tarde. Comece a tomar banho de 3 horas. Com certeza, você vai terminar antes das 6 e vai chegar realmente no seu horário. Então, seja pontual. 4. Traga Bíblia, lápis e caderno. É interessante, não estou querendo dizer que isso aqui é uma regra. Pelo menos, eu gosto de levar para a escola dominical minha caneta e meu caderno. Por mais que a gente tenha uma mente boa, mas às vezes não fica tudo. Às vezes tem algo ali que alguém falou que você anotou, fica mais fácil. Então, é interessante a gente trazer um caderno, uma caneta e a Bíblia. Né? Você vir para a escola dominical sem a Bíblia e é complicado. Então, traga Bíblia, lápis e caderno. 5. Lê o livro que estamos ou estaremos estudando. Então, não só de Malaquias, mas todos os outros livros que vierem a ser ensinados na escola dominical. É interessante que a gente leia, porque às vezes aqui a gente lê só uma parte, e é interessante você ler o livro todo para você ter uma noção do todo, para você começar a se situar naquilo que vai ser ministrado desde o início. Então, leia o livro. 6. Faça anotações daquilo que chamou sua atenção. Às vezes tem algo que pode ter passado despercebido por mim, mas pode não ter passado despercebido pelo irmão ou pela irmã. Então você anota e de repente isso pode servir para até melhorar a aula, né? Em algo que eu não vi, ou outros professores não viram e que você observou. Então anota aquilo ali que chamou a sua atenção. 7. Fazer perguntas e tirar dúvidas. A escola dominical, eu creio que é o momento mais, vamos dizer assim, mais prático e mais que nos envolve tanto, que é esse momento de tirar dúvida, de perguntar, né, de tirar dúvida. Imagina que num culto, à noite, você tem uma dúvida, o pastor ou algum irmão pregando, e você tem uma dúvida no culto à noite. Não tem como, né? Então, o local melhor, mais adequado para essas dúvidas é justamente na escola dominical. Então, faça pergunta, tire suas dúvidas. Não que as pessoas que vão estar aqui, de pronto, às vezes, possam tirar a sua dúvida. Depende do tipo de dúvida, né? Mas, se não for tirado no domingo, com certeza será tirado essa dúvida no outro domingo. E 8, aplique as lições na sua vida cristã.
Esse é o intuito, né, da escola dominical, é o intuito de uma pregação, é você justamente aplicar aquilo que está sendo ministrado na escola dominical na sua vida diária. É por isso que eu fiz dei aquela dica para que a gente possa ir até esse período e que nós devemos entrar nesse contexto histórico do profeta como se fôssemos as pessoas que estivessem participando daquele momento, para que a partir disso nós possamos extrair as lições ou aquilo que passou com cada uma daquelas pessoas lá no passado e aplicar isso na nossa vida hoje e fazermos sempre essa comparação, como eram aquelas pessoas, como se eu estivesse lá na época e como eu posso aplicar isso na minha vida cristã hoje. Então é bom que a gente possa fazer sempre essa comparação. E para que não aconteça aquilo que aconteceu ali com o personagem ali do vídeo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, ele vai dizer, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Então é importante que a gente conheça a Bíblia para que a gente possa tirar a dúvida de alguém, conversar com alguém sobre a Bíblia. Mas se a gente não conhecer, como é que a gente vai tirar essas dúvidas? Como é que a gente vai conversar com alguém sobre a Bíblia se a gente não conhece a Bíblia? Eu não estou querendo dizer que a gente aqui vai ser agora, todo mundo teólogo, que vai, a partir de agora, vai deixar tudo para estudar a Bíblia a fundo e tal. Não, né? Mas são nessas lições mais básicas que a gente vai aprendendo, vai retirando lições, vai aplicando na nossa vida. E isso a gente vai aprendendo um com o outro, até porque a gente não chegou ao nosso ápice assim, de conhecimento. Pronto, eu sei de tudo, né? Não teve nada na Bíblia que passou em branco, que passou despercebido. 100% da Bíblia agora eu sei. Não, né? Não temos como esgotar essa infinitude do conhecimento de Deus. Apenas pela graça e misericórdia do Senhor, nós às vezes temos a facilidade de passar para outras pessoas aquilo que a gente aprendeu, não colocando a minha visão, mas aquilo que Deus quer que a gente aprenda. Simplesmente isso, né? Então, que nós venhamos a aplicar essas dicas no nosso dia a dia como irmão, como irmã, como aluno, como aluna da Escola Bíblica Dominical. Amém? Então, agora vamos passar para o livro do profeta Malaquias, o 12º profeta menor. Meus irmãos, assim como eu falei no início, esse livro de Malaquias, a gente não vai ler ainda, porque eu queria só fazer essa parte introdutória, e depois a gente vai abrir a Bíblia, ou você já pode abrir a Bíblia no livro de Malaquias, e a gente vai ler alguns versículos. Mas antes disso, vamos só dar esse panorama com base no livro de Malaquias. Então, como eu falei no início, o livro de Malaquias, ele vai trazer a cada um de nós vários assuntos, vários contextos, várias lições. Nós vamos ver aqui no livro de Malaquias falando sobre divórcio, sobre casamento misto, sobre dízimo, que é algo às vezes que as igrejas nem falam mais, independente da sua posição, se você é contra ou é a favor, mas é bíblico, vai estar lá, a gente vai ver isso, né? Fala sobre a forma de cultuar a Deus, a forma correta de cultuar a Deus. Então, assim, é um livro que ele traz o contexto do livro, ele é muito amplo. A gente vai poder extrair aqui vários conceitos, várias lições. Não sei se vai dar tempo de falar assim, minuciosamente sobre cada detalhe desse, mas pelo menos que nós venhamos a ter
algum conceito básico, ou se você já tem um conceito básico, que esse conceito possa ser melhorado com base nas lições que nós vamos ver aqui do livro de Malaquias. Então, falando sobre a introdução do livro de Malaquias, nós vemos que o nome Malaquias, ele pode ser traduzido como meu mensageiro, ou mensageiro de Jeová, e ali está como é escrito no hebraico, né? Eu não sou bom em hebraico, então não vou me arriscar a ler, apenas eu quis colocar a ler para que você possa entender. Então, Malaquias nada mais é do que mensageiro de Jeová ou meu mensageiro. E nós vamos entender o porquê de Malaquias ter sido escolhido também como um dos mensageiros do próprio Deus, do próprio Jeová. É tão tal que, se você, ao terminar o livro de Malaquias, geralmente nas Bíblias, a gente vê aquela página em branco, né? Pelo menos um lado da página em branco. E nós entendemos ali que, como Malaquias é o último livro, o último profeta do Antigo Testamento, nós vamos ver que houve um silêncio de Deus via profetas para o seu povo. Então esse silêncio ele durou 400 anos. Então por isso que, assim como outros profetas, Malaquias também foi esse mensageiro de Deus para falar ao seu povo. É interessante também nós observarmos que, para alguns comentaristas, esse livro de Malaquias, ou até o nome Malaquias, ele é apenas um título, ou seja, é como se ele não fosse de uma pessoa real. Para muitos comentaristas, eles dizem que pode ter sido um título, né? E que esse título, por exemplo, pode ter sido até de Esdras. É como se Esdras tivesse escrito esse livro, e para que não aparecesse o nome Esdras, foi dado o nome Malaquias, pelo caráter de ser um mensageiro de Deus, ou um outro escritor qualquer, alguém que a gente não conhece quem seria. Então, alguns comentaristas vão tratar também dessa forma, né? Que realmente foi alguém, mas não Malaquias em si. É interessante também nós observarmos dentro do livro do profeta Malaquias, é que a sua estrutura, o estilo linguístico de Malaquias, do livro de Malaquias, ele é diferente de todos os outros. E é muito interessante a gente observar isso, porque no seu livro existe algumas perguntas e algumas respostas, e é como se em uma conversa existisse, de um lado, o povo, do outro lado, o próprio Deus, e no meio, Malaquias. Então, Malaquias, como sendo esse intermediário entre Deus e o povo, ele chega até Deus através daquilo que o povo pergunta ou responde, e aí existe essa conversa entre Deus e o povo, através de Malaquias. Então, por isso que esse estilo linguístico do livro de Malaquias, ele é diferente dos demais. E nós vamos ver, já no início a gente vê, e é assim às vezes que nós também fazemos, por isso que é importante que nós viajemos até essa época, porque assim como o povo de Israel retruca ou indaga algumas coisas a Deus, às vezes assim também nós fazemos. Nós vamos ver muito isso, né? O povo diz, mas em que nós fazemos isso? Ou em que nós deixamos de fazer aquilo? E Deus diz, assim, assim, assado. E o povo, mas como? Se nós fazemos isso, assim, ou assado? Então, às vezes, nós, como seres humanos, como criaturas de Deus, como filhos de Deus, nós também, às vezes, colocamos ou tentamos colocar Deus no canto de parede, assim como o povo de Israel, né? Então é interessante a gente observar esse estilo, porque
eu e você, a gente com certeza se encaixa nisso aqui também. Tratando sobre a autoria, a tradição judaica, ela afirma que Malaquias era membro da grande sinagoga. Então, com base nessa informação histórica, nós aí já podemos deduzir que Malaquias não foi um título apenas, ou que era uma outra pessoa, mas que realmente existiu alguém chamado Malaquias, e que esse Malaquias era membro da grande sinagoga. Então, era uma pessoa real, não era uma pessoa fictícia. E também ele era levita, originário de Sufa, em Zebulon. Porém, a única informação que nós temos é justamente a do versículo 1 do capítulo 1, e essa histórica, né, dizendo que ele realmente era um membro da grande sinagoga. Então, no versículo 1 do capítulo 1, vai dizer aí no finalzinho que foi por intermédio de Malaquias. Então, além dessa informação bíblica, nós só temos essa informação histórica que realmente Malaquias era membro, ou foi membro, da grande sinagoga, certo? Então, isso é basicamente o que a gente pode ver sobre a autoria. Uma data, né, tratando sobre uma data do livro de Malaquias, mais ou menos a data mais provável é essa data que foi escrita entre 470 e 460 anos antes de Cristo. E é interessante o porquê dos historiadores, dos comentaristas trazerem essa data, porque ele vai tratar no seu livro, ele cita a palavra governador. A gente vai ver, né, quando os israelitas ofereciam os sacrifícios, e aí no livro de Malaquias a gente vai ver que tem um momento lá onde estava vindo as ofertas de qualquer jeito, porque existia o padrão de Deus para aquelas ofertas, e aí o próprio Deus indaga o povo e diz: por que vocês não pegam essa oferta da forma que vocês estão apresentando a mim e oferece ao governador para ver se ele aceita? Então, como surgiu essa palavra governador dentro desse contexto histórico do livro de Malaquias, é como se essa palavra ela fosse mais contemporânea, mais nova, dentro de um vocabulário mais amplo. Então, subentende-se que o livro ele foi escrito mais ou menos entre 470 e 460 antes de Cristo. Ele cita aí também que é uma palavra que foi colocada no vocabulário geralmente no período pós-exílio, que a gente viu muito isso aqui, né? Principalmente no último profeta, o profeta Zacarias. A professora Paulina falou muito sobre essa questão do pós-exílio. Então, dentro desse contexto e data, realmente foi quando surge essa palavra mais contemporânea, né, mais recente, a palavra governador. É tão tal que ele cita, né, que fica evidente que esse livro ele foi escrito justamente nessa data por conta de ter sido escrito depois, né, e tendo essa mesma contemporaneidade de Ageu e Zacarias, porque no final era Malaquias que estava, ao escrever o seu livro, era porque estava próximo, ou o templo ali estava sendo terminado, e esses rituais religiosos, que eram o que aconteciam na época de Malaquias, eles começaram a ser reinstituídos. Então, por isso que dá a entender que realmente o livro foi escrito mais ou menos nessa data, entre 470 e 460 depois de Cristo. E aí chegamos ao contexto do livro de Malaquias, né? E é interessante que ele cita que o mesmo contexto do livro de Malaquias é também um contexto parecido com o livro de Neemias. E o que é que a gente vê lá no livro de Neemias, que a gente também vê no livro de Malaquias? Alguns são casamentos com pagãos, por isso que a gente vai tratar sobre casamento misto. E aí, falando um pouco sobre casamento com pagãos, naquele contexto,
era a ideia de quê? E aí, lembrando mais uma vez, não, eu vou tentar, às vezes, até não usar essa palavra, essa expressão naquele contexto. Eu vou trazer para o nosso contexto. Então, assim como nós falamos em julgo desigual, por exemplo, né, que foi até tratado aqui numa das quartas-feiras, no culto da família, e quando a gente trata de casamentos pagãos, basicamente é a mesma coisa. Julgo desigual, casamento pagão. Mesma coisa. Por quê? Porque lá existia a nação escolhida por Deus, e uma das ordens que Deus deu era que os filhos daquela nação, da nação escolhida, da nação de Israel, não se misturassem com mulheres de outras nações, mulheres pagãs. Mas mesmo assim, que é o que a gente vai estudar no livro de Malaquias, alguns se misturaram. E aí, ao se misturar, traz problema. Não tem como. Então, quando a gente pensa hoje num casamento de julgo desigual ou num casamento misto, é como se nós, como cristãos, casássemos com pessoas não cristãs. E aí, geralmente, a primeira coisa que vem na nossa mente é: mas eu fazendo isso, com certeza eu vou ganhar essa pessoa para Deus. Quem lhe dá essa certeza? E se for o contrário? Se a pessoa lhe ganhar para o mundo, e aí? Que geralmente é mais fácil. Geralmente é mais fácil. E aí, de repente, você pode estar se pensando assim, pode estar passando aí na sua cabeça: ah, mas quando eu me casei, eu não era cristão, e minha esposa era, por exemplo, ou vice-versa. E hoje, tanto eu quanto ela, nós somos de Cristo. Amém. Mas esse seu exemplo pode ter 5 ou 6 ou 10 que não, que deu errado, que a pessoa, um dos dois era cristão, e ao casar com alguém que não era, aquela pessoa que não era conseguiu lhe afastar dos caminhos do Senhor. Então pense sempre assim: para o seu caso também é complicado, né? Também, né? Pois é, né? Então, para os irmãos que estão em casa, a irmã Cristina aqui falou justamente dessa dificuldade, principalmente também daqueles quando os dois não são e um depois se converte, e às vezes para fazer a vontade do outro, que não se converteu ainda, acaba também deixando, porque aquele outro que não é, automaticamente não vai ter a mesma disposição de ir buscar a Deus, vai dar vazão à sua carne, e para que aquela pessoa não fique só, então o cônjuge, seja ele a mulher ou o esposo, vai tentar acompanhar, e nesse acompanhamento acaba deixando. Então hoje, esse problema também é real e é presente nos nossos dias. Então por isso que não é interessante a gente ficar estagnado só na época em que foi escrito o livro de Malaquias. Hoje também, mesmo problema, né? Um outro ponto que nós vamos ver também no livro de Malaquias são as práticas comerciais injustas. No contexto do livro de Malaquias e também do livro de Neemias, isso era muito frequente. Mas a pergunta é: hoje parou? Ou você acha que hoje ainda existem muitas práticas comerciais injustas? Quantas pessoas não pagam os impostos hoje? Quantos empresários sonegam impostos hoje? Quantos de nós, às vezes, tentamos burlar a lei para termos vantagem em alguma coisa? Eu e você. Aí vamos esquecer o povo lá da época de Malaquias.
Nós dois. Quantas vezes? O brasileiro, ele tem a fama de que é um povo esperto. E quando a gente usa a palavra esperto, é diferente de alguém que é inteligente, né? São duas coisas totalmente diferentes. Às vezes a gente mistura, mas são coisas diferentes. Ser esperto é aquela pessoa que quer sempre levar vantagem em tudo. Eu nunca posso perder nada. Eu sempre tenho que ganhar alguma coisa. Então eu sou esperto. Posso até nem ser inteligente, mas aí eu estou usando a palavra esperto. Eu sou esperto. Então, nessa época, as práticas comerciais injustas, elas eram muito visíveis. Uma delas era, por exemplo, a gente vai tratar disso, mas falando, por exemplo, sobre as ofertas. Imagina as pessoas que levavam as ofertas para serem sacrificadas a Deus. O que é que acontecia na época de Malaquias? Imagine aí. Deus, ele deu o padrão de como deveria ser o animal para ser oferecido em sacrifício. Então, existia lá o padrão. Não podia ser cego, não podia ser aleijado, não podia ter mancha. Tinha que ser perfeito, porque era uma própria representação do sacrifício de Cristo. Então, o animal ele tinha que estar ali 100%. E para que aquele animal pudesse estar 100% para ser oferecido em sacrifício, existia aí duas pessoas que batiam ali carimbava aquele animal para dizer que ele estava dentro do padrão. Eram os sacerdotes e os levitas. Então tinha que passar por essas duas pessoas. Era como se os dois, pegassem ali o animal e olhassem, verificassem, tá ok, tá, beleza, tá tudo certo, pronto. Então, esse aqui está pronto para ser sacrificado. Só que o que é que acontecia? Chegou num ponto que tanto os sacerdotes quanto os próprios levitas fizeram vista grossa. Vai de qualquer jeito. E aí as pessoas que levavam os animais para sacrificar, eles entenderam o quê? Bom, se as pessoas que dão o crivo ali do animal estão recebendo de qualquer jeito, e esse animal, se eu for ficar com ele, eu digo esse animal com defeito, eu não vou ter lucro, então o que é que eu vou fazer? Eu vou ficar com o bom, e esse que eu já perdi mesmo, eu vou dar como oferta. Porque o bom eu posso vender, eu posso ganhar dinheiro porque ele vai estar perfeito. Porque a pessoa que iria comprar, não iria comprar um animal com defeito. Você compraria um animal com defeito? Imagina aí, um animal chega lá sem uma perna, um animal que às vezes era dilacerado por algum animal selvagem, chegava lá arranhado, sem uma pata, sem uma orelha, você compraria? Compraria. Só que se você fosse vender, também ninguém ia comprar. Aí o que é que você faz? Opa, então, esse aqui já tem um destino certo, vou sacrificar. Se eles fizeram vista grossa, eu vou colocar esse aqui. Então, a partir daí, começou a existir essas práticas comerciais injustas. Era tudo de bolo, Todo mundo fazia tudo e faz de conta que eu não estou vendo o teu e nem tu está vendo o meu. Pronto, era basicamente isso. Um outro detalhe que a gente vai ver muito é trazendo sobre o contexto da retenção dos dízimos. Meus irmãos, se a gente fosse pegar o capítulo 3 de Malaquias, a gente passava aqui um ano só falando sobre dízimo. Porque são muitos detalhes. Quer queira você goste ou não, quer queira você aceite ou não. Mas a retenção dos dízimos é muito delicado. Principalmente hoje, no contexto em que a gente vive, onde é um contexto onde todo mundo faz parte do mesmo saco. É farinha do mesmo saco.
As pessoas, quando olham para cada um de nós como cristãos, elas colocam todo mundo dentro do mesmo pacote. É todo mundo igual. É assim que as pessoas têm visto. E às vezes, por conta de certas autoridades eclesiásticas, infelizmente, o nome do Senhor e o nosso como cristão, como membros, é manchado. E assim como nessa época, hoje não é diferente. Nós vemos escândalos e mais escândalos e mais escândalos e mais escândalos. Só que a ideia nossa não é de julgar essas pessoas, nem a nós mesmos, né? Até porque nem os irmãos conhecem os desejos do meu coração, nem eu também conheço os desejos do coração dos irmãos. Mas tem alguém que conhece, o próprio Deus. Ele conhece os reais desejos do nosso coração. Então, vai ser interessante quando a gente tratar sobre a questão dos dízimos. E o outro ponto é essa apatia espiritual generalizada. Quando eu tratei sobre que um dos pontos do livro de Malaquias ele aborda, que é falando sobre a forma correta de cultuar a Deus, é porque o povo, nessa época, eles chegaram num ponto onde, basicamente, a gente poderia dizer hoje que é assim: você já morreu, só falta ser enterrado. Pronto. É basicamente isso. As pessoas aqui, na época, já haviam morrido, fazia tempo. No nosso contexto hoje, infelizmente, muitas pessoas que ainda frequentam a igreja cristã, evangélica, genuína, infelizmente, elas também já morreram. Apenas vão pelo simples fato de uma palavrinha muito presente na nossa vida, principalmente de quem veio do catolicismo, que é aquela ideia do desencargo de consciência. Às vezes, quando nós íamos, para quem já foi, quando nós íamos à igreja, à missa, nós íamos única e exclusivamente com a intenção de marcar a presença, de estar lá, de cumprir uma tabela, de cumprir um compromisso no domingo, ou pela manhã, ou à noite. E pronto. A minha semana, só agora domingo. E quando a gente olha para o contexto cristão, evangélico, não mudou muita coisa, não. Pelo menos é o que eu vejo. Eu não sei se os irmãos também veem assim. Não quando a gente trata na igreja no geral. Não é uma igreja específica. Mas as pessoas saem de casa com várias intenções. Várias. Às vezes, a mais importante, que seria de cultuar a Deus, as pessoas não colocam na sua relação de intenções. Infelizmente. E mais uma vez, eu quero que os irmãos entendam. Não estou aqui para julgar ninguém. Porque mesmo que eu não saiba da real intenção, da sua, ou da minha, ou da nossa, mas Deus sabe. Então, se é que há de justificar algo, você pode até justificar para mim. Eu posso até entender que é algo justificável, mas Deus não. Então, nessa época, a apatia espiritual, ela estava generalizada. É tão tal que a gente vai ver. Os sacerdotes faziam parte desse pacote, os levitas faziam parte desse pacote, e o povo também fazia parte desse pacote. Ou seja, todo mundo. Não tinha ninguém que escapasse. A coisa virou uma bagunça total, geral. E o pior de tudo, que é o que a gente vai ver também, é muito presente isso, é que as pessoas ainda justificam. As pessoas ainda colocam Deus contra a parede. Mas em quê? A gente vai ver muito essa expressão das pessoas, né? Nesse livro de Malaquias. Mas em que eu faço isso? Mas, né? Eu não deixei de fazer assim. Estou fazendo assado.
As pessoas sempre indagando a Deus, sugestionando a Deus o porquê da preocupação de Deus para com aquelas pessoas. Então a gente vai ver isso também. Então, em razão dessa falta, desse vigor espiritual, desses judeus que vieram do pós-exílio, Malaquias procurou incentivá-los por meio de uma forma enérgica de diálogo com o povo infiel. Então, Malaquias foi esse mensageiro de Deus para que esse povo, o povo de Deus, é algo também interessante, irmãos, aqui, porque Deus não estava falando para as pessoas que não eram o seu povo, como isso é interessante, mas Deus estava falando para o seu povo, não tinha ninguém estranho aqui, era o seu povo, e o seu povo estava dessa forma. Então Malaquias foi inserido nesse contexto para falar a esse povo daquilo que Deus já havia percebido no que estava acontecendo ali em meio à sua nação, a nação de Israel. Então por isso que Malaquias ele é levantado para confrontar o povo de Israel. Falando um pouquinho sobre o tema, e aí, só reforçando novamente aqui, sobre o significado do nome Malaquias, meu mensageiro, e ele tem sido assim, interessante e utilizado por muitos comentaristas, essa expressão, meu mensageiro, porque ele vai tratar justamente de 3 tipos de mensagens mais específicas dentro do livro de Malaquias, onde o próprio Deus se revela como esse mensageiro ao seu povo. O primeiro, ele vai citar lá no capítulo 2, versículo 2, que um dos mensageiros é esse sacerdote do Senhor, o próprio Malaquias, como sacerdote, como profeta, e de que traz a mensagem do próprio Deus ao seu povo. Então ele trata como o sacerdote do Senhor, como um primeiro mensageiro. O segundo, lá no capítulo 3, no versículo 1, a parte A, ele vai tratar de que esse mensageiro, também usando a pessoa de João Batista, e que a gente vai, quando a gente lê o Novo Testamento, nós vemos a figura de João Batista como um precursor de Jesus, ou seja, também um mensageiro, e o próprio Senhor, no versículo 16 do capítulo 3. Então, por isso que o próprio nome Malaquias, sendo traduzido para esse meu mensageiro, é o próprio Deus relacionando dentro do seu livro, dos 4 capítulos, 3 mensageiros. Isso preparando já o povo para a vinda de Jesus. O povo, eu digo o povo, não esse povo da época, mas todo o restante da humanidade que iria ser impactado pelo Evangelho, assim como chegou até nós hoje, Então, existe aí essa figura desses 3 mensageiros, por isso que justifica o nome de Malaquias, sendo meu mensageiro. Então, Malaquias, ele registra a última súplica de Deus ao seu povo, nesse período do Antigo Testamento, por isso que é o último livro do Antigo Testamento. E aí, como eu falei no início, depois disso, a voz dos profetas permaneceu em silêncio durante 400 anos, até a vinda de João Batista. Então, houve aí um espaço de tempo razoavelmente grande, 400 anos. E aí, algo já para a gente pensar. Imagina, para cada um de nós que temos essa, eu não vou dizer costume, essa palavra é meio delicada, complicada, mas dessa intimidade, desse relacionamento que nós temos ao buscar a Deus. Imagina se nós passássemos aí, sei lá, 1 ano sem ouvir a voz de Deus. Deve ser ruim, Deve ser ruim. E aqui essas pessoas passaram 400 anos
sem ouvir a voz de Deus. Imagina o que aconteceu, né, nesse período aí de 400 anos, das pessoas que viveram nessa época, foram alertadas a última vez pelo último profeta, no caso Malaquias, de ouvir a voz de Deus. Como é delicado, né? Então, que isso não venha a chegar até nós, essa apatia espiritual, né? Mas que nós venhamos a ser fervorosos em buscar ao Senhor, em conhecê-lo dia após dia. Algumas informações adicionais em relação ao livro de Malaquias. Ele tem 4 capítulos, um livro razoavelmente pequeno, porém com muitas lições, e 55 versículos. Dá para a gente ler, né, de uma virada de folha só, né? 55 versículos, rapidinho. Eu coloquei aqui os 2 versículos, existem outros, mas geralmente esses 2 versículos aqui, eles são muito conhecidos, e às vezes são muito usados em pregações, né? Primeiro, lá no capítulo 1, versículo 6, quando ele diz: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. E o outro, versículo 10, esse aqui é assim, a marca, até nos momentos de recolhimento de dízimo, para igrejas que são mais, assim, que gostam de ler uma palavra antes de recolher os dízimos e tal, tem todo esse contexto. Eles usam muito esse versículo aqui: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Né? Então, geralmente, esses 2 versículos, eles são muito utilizados quando alguém prega sobre o livro de Malaquias. Amém? Alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Se quiser, levanta a mão e aí a gente dá uma pausazinha para que você possa compartilhar. Se não, a gente vai seguir. Pronto. E agora a gente vai entrar aqui na nossa exegese de Malaquias. Falar em exegese é interessante. Para os irmãos que... Assim, eu vou tentar ser breve. Às vezes eu gosto de falar muito. Se eu estiver falando muito rápido, se falar demais, os irmãos me deem um freio aí, certo? Porque senão a gente dá uma tirada aqui grande. Então, me freiem, certo? Para os irmãos que estão fazendo, ou já fizeram, ou vão fazer seminário, sem ser o curso de teologia básica, existe uma disciplina, pelo menos na grande maioria das grades curriculares de seminário, que é uma disciplina bem específica, tratando justamente sobre, o nome dela é Exegese de Malaquias. Então, assim, é muito interessante, porque aí o que a gente vai tentar ver aqui em 4 ou 5 domingos, geralmente essa disciplina leva em torno de 6 meses. Então, por mais que seja um livro pequeno, mas a exegese em si, quando a gente vai destrinchar mesmo cada detalhezinho, às vezes até aplicando algumas doutrinas bíblicas e tal, geralmente é uma média de 6 meses, né? Mas a gente vai tentar enxugar para que a gente possa ver pelo menos de uma forma mais panorâmica esse livro de Malaquias. Então, provavelmente não vai dar tempo, mas a ideia seria essa hoje, né? A gente ir do versículo 1 até o versículo 9 do capítulo 2. Mas aqui, pelo menos para a gente ter uma noção, com base nesse primeiro contexto, a gente vai tentar entender sobre o título, né? O versículo 1 do capítulo 1, o amor de Deus, que ele vai do 2 até o 5 do capítulo 1, a condenação dos sacerdotes, que vai do versículo 6 até o versículo 9 do capítulo 2, e dentre esses temas existem esses subtemas:
O primeiro, dentro desse contexto do 2 ao 5, seria: o Senhor lembra o seu amor a Israel. A gente vê o versículo 2. O Senhor derrota os inimigos de Judá, do 3 ao 5. O Senhor é Pai e Senhor de todos nós, versículo 6 do capítulo 1. Como os sacerdotes desprezam o nome do Senhor, do versículo 7 até o versículo 9. Esse é o contexto mais amplo, e dentro desse contexto mais amplo, nós vamos ver aí a subdivisão em duas partes. Primeiro, dos versículos 7 ao 14, oferecendo sacrifícios impuros, e dos versículos 1 ao 9 do capítulo 2, deixando de ensinar corretamente. Então, isso aí seria essa primeira parte do estudo, agora sim, do estudo do livro de Malaquias. Então, eu queria que você pudesse abrir sua Bíblia em Malaquias, e aí nós vamos ler do 1 até o versículo 9 do capítulo 2. A gente já vai fazer essa leitura assim em bloco, para que a gente, a partir dela, tente extrair as lições. Então diz assim a palavra do Senhor: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Versículo 2: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó. Versículo 3: porém aborreci a Esaú e fiz de seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então, diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais: a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos concede a sua graça. Mas, com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas, desde o nascente do sol até ao poente, é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se o não ouvirdes e se não o propuserdes no vosso coração,
dá honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu, para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Amém. Amém, irmãos? Já tocou, né? Quando a coisa vai começando a ficar boa, aí o tempo expira. Mas eu não vou começar, para que eu deixe os irmãos também assim bem instigados a lerem novamente até o versículo 9 do capítulo 2 e tentem descobrir essas lições e essas subdivisões aí dentro desses primeiro capítulo até o versículo 9 do segundo capítulo, para que a gente possa tentar extrair o máximo, pelo menos desses tópicos, naquilo que o livro de Malaquias quer falar com cada um de nós. A única coisa que eu quero deixar aí para que os irmãos possam entender, e eu já falei isso no início, é que a gente nunca deixe ou esqueça desse tão grande amor de Deus para com cada um de nós. Porque quando a gente entender esse amor de Deus para com cada um de nós, vai ficar mais fácil da gente entender o livro de Malaquias, como abrir o entendimento dos outros profetas que a gente viu, até domingo retrasado, e dos próximos estudos que vão ser feitos daqui para frente. Lembrem sempre disso. O amor de Deus. Como você estava, aonde você estava, da forma que você estava, quando o amor de Deus lhe alcançou. Pronto. Só basta você pensar com base nesse conceito, nesse contexto. Refletindo assim, fica mais fácil. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor. Somos gratos a Ti, ó Deus, porque ainda hoje, ó Pai, Tu nos amas, Senhor. E nós vemos, ó Deus, a expressão do Teu amor, quando Tu olhas para cada um de nós, pecadores que somos, ó Deus, limitados que somos, ó Pai. E mesmo assim, a Tua graça, a Tua misericórdia, ela é renovada sobre as nossas vidas a cada manhã. Por isso, ó Deus, uma forma de gratidão a Ti, nós estamos aqui, Senhor, para aprendermos um pouco mais com a Tua palavra. Coloca no nosso coração, ó Deus, coração dos irmãos que aqui estão, naqueles que não puderam estar aqui hoje pela manhã, coloca no nosso coração esse ardor, esse desejo de Te buscar, ó Deus, de ter esse relacionamento contigo, de estreitarmos cada vez mais esse nosso relacionamento contigo. Porque para falar de Ti, Senhor,
Nós precisamos te conhecer. E como te conhecer, se não formos nas Escrituras, ó Deus, e não ouvirmos a tua palavra? Por isso, ó Deus, assim como tu nos dá disposição para tantas outras coisas, nos dá disposição também para ler a tua palavra, para orar, para estar aqui em comunhão com os demais irmãos, ó Deus, e levar a sério a nossa vida cristã. Fica conosco, ó Deus, nos abençoa. É assim que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém, irmãos.